Um drama, uma situação terrível que foi vivida pela família da Yarla, uma jovem estudante de arquitetura que acabou sendo assassinada pelo namorado. O crime aconteceu no dia 19 de junho, ainda na semana dos namorados, quando ela conheceu o rapaz, tenente do Exército. E dentro do carro, ele efetuou 4 tiros, matou a garota e agora está aguardando a justiça, preso no segundo beck, onde era lotado. Vou falar então com o Biraci Rocha e Gorete Santos. Gorete Santos está ao lado do promotor, que vai trazer informações sobre como o Ministério Público está se posicionando sobre esse caso. Ele vai virar réu agora, Gorete Santos? Boa tarde. Boa tarde, Jossa, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A denúncia já foi oferecida ontem pelo Ministério Público à Justiça, considerando o caso de feminicídio. E além do assassinato da Yarla, também há denúncia a respeito da tentativa de homicídio realizada pelo tenente Silva Neto contra a irmã e uma amiga também da estudante. A gente trata desse assunto a partir de agora com o promotor Biraci Rocha. Joelson, a partir de agora, promotor, quais serão os próximos passos, os procedimentos em relação a esse caso que chocou a todo mundo? Boa tarde. Boa tarde. Bem, o procedimento agora será o recebimento da denúncia por parte da Justiça. Uma vez recebida a denúncia, se citará o réu para responder a denúncia formulada pelo Ministério Público e logo em seguida, com a resposta do Ministério Público, com a contrarresposta do Ministério Público, se marcará uma data para audiência de instrução. Essa audiência, naturalmente, ela vai depender de uma pauta estabelecida pela Justiça, mas segundo a orientação e determinação do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, da Magistratura, os processos de feminicídio têm prioridade em relação aos demais. Então, eu acredito que, dentro do prazo estabelecido por lei, nós haveremos de concluir a instrução do processo e depois ele será submetido a julgamento pelo júri popular. Bom, o militar, ele continua recluso lá no segundo beck, exatamente por essa condição que ele exerce. Em função dessa denúncia, a partir de agora, pode mudar também essa condição dele ou depende exclusivamente do processo administrativo a ser realizado lá pelo Exército, promotor? Bem, nós temos sido indagados muitas vezes por algumas pessoas em razão dessa questão. Mas veja, ele ainda hoje pertence às fileiras do Exército Brasileiro. Lá, interiormente, há um procedimento administrativo disciplinar que pode resultar, inclusive, no seu desligamento da instituição militar. Se isso ocorrer, ou enquanto não ocorrer, ele ficará custodiado lá nas dependências do segundo beck. Uma vez ocorrendo, ele passará a ser custodiado no sistema penitenciário normal e ficará lá como os demais presos. Bom, a questão do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri ainda precisa ser definida. É um pedido do Ministério Público que isso ocorra. Quais as evidências que possam fundamentar esse pedido, possam garantir também que de fato ele vá a júri popular? Bem, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai a julgamento pelo júri popular. Primeiro porque o homicídio, o feminicídio é bom que se explique. O feminicídio é uma qualificadora do homicídio. E evidentemente que o feminicídio está sobejamente evidenciado nesse caso, porque toda a evidência, o que se colheu do fato ocorrido naquele dia é de que havia uma relação efetiva de superioridade dele, da sua condição masculina em relação à sua namorada. E isso o levou a ter naturalmente um menosprezo em relação à condição do sexo feminino. Isso está bem delineado e bem caracterizado na denúncia ofertada pelo Ministério Público. Também a impossibilidade de defesa da vítima está também a toda a evidência comprovada. E acrescentamos uma outra qualificadora, que é a qualificadora do motivo fútil. Então, são 3 qualificadoras em relação à morte da Yarla e 2 qualificadoras, a tentativa de homicídio em relação às 2 outras, a irmã e a colega que se encontravam dentro do veículo. Então, por 2 qualificadoras, impossibilidade de defesa da vítima e o feminicídio, que também faz parte
faz parte desse iter criminis que resultou na morte da Yarla. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Gelson? Doutor Ubiraci, amanhã o Exército vai encerrar a investigação interna em relação a este episódio, com a possibilidade de expulsão, de afastamento desse militar dos quadros do Exército Brasileiro. O que é que isso muda na condição dele de réu nesse processo? Bem, como expliquei anteriormente, Joelson, em relação à questão de réu, não modifica absolutamente nada. Agora, no tocante à questão da sua custódia, como expliquei anteriormente, ele passará a ser custodiado no sistema penitenciário tradicional e não dentro do âmbito das dependências do quartel do 2º BEC. No tocante, de imediato, isso é que se apresenta de forma mais imediata. Agora, no tocante ao processo, a denúncia está bem delineada, os fatos estão a toda a evidência demonstrados. Eu acredito que com a instrução do processo, com a oitiva das testemunhas, com tudo no tocante às perícias realizadas, tudo colocado a toda a prova para que seja discutido nessa fase de pronúncia, eu não tenho nenhuma dúvida de que ele será submetido a julgamento pelo júri popular, até porque foi um crime extremamente grave que abalou todo o meio em que vivemos. Agora, só mais uma coisa no tocante a essa questão do procedimento interno do Exército. Eu acredito, sinceramente, Joelson, que hoje o Exército Brasileiro é uma das instituições mais respeitadas nesse país. Eu não tenho nenhuma dúvida de que os oficiais do Exército, aqueles que estão à frente desse procedimento disciplinar, para manter intacta, incólume, essa imagem respaldada pela população brasileira, pela sociedade brasileira, essa imagem que toda a sociedade tem do Exército Brasileiro, não resta nenhuma dúvida para o Exército, não resta nenhuma alternativa que não a de expulsá-lo dos quadros do Exército, para que ele possa responder efetivamente aqui na Justiça Comum pelo crime que ele cometeu. Crime bárbaro esse, inclusive. Temos mais uma pergunta, Gelson? Pois não? Eu queria saber se o Ministério Público é papel do Ministério Público Estadual também participar dessa investigação ou pedir a expulsão do tenente Silva Neto. Cabe a vocês também fazer um pedido de expulsão desse rapaz do Exército? Bem, Joelson, essa questão interna disciplinar é uma questão da caserna, é uma questão do Exército. Agora, no tocante ao processo que corre aqui na Justiça Comum, que vai correr aqui no Tribunal Popular do Júri, ao final sentença, o Ministério Público pode requerer aqui, se isso não foi feito até agora, mas isso como uma consequência da prisão, em concreto, o seu afastamento das fileiras do Exército. Isso certamente haverá de acontecer se a medida tomada pelo Exército não for suficiente a ponto de deixá-lo ainda nessa situação que ele se encontra hoje. Quero agradecer então ao promotor Ubiraci Rocha pelas informações prestadas. Joyce, daqui a pouco também a gente volta com outras informações acerca de um outro caso também que chocou a cidade de Teresina, que foi a morte do Major Mairon, que era comandante do 1º Batalhão da Polícia Militar. Nesse momento ocorre a audiência de instrução aqui no Fórum de Teresina. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Tá ok, Gorete Santos. Muito obrigado pelas informações, Gorete Santos. Daqui a pouco a gente volta com mais detalhes em relação também ao Major Mairon. A Gorete Santos está acompanhando esse caso também, vai trazer as informações para nós daqui a pouco. E nós que estamos acompanhando a investigação do Exército Brasileiro, acompanhando o trabalho da Polícia Civil, acompanhando agora a forma como o Ministério Público está encarando os fatos que dizem respeito ao Tenente Silva Neto, nós vamos acompanhar e ver que tipo de punição vai acontecer. Porque bárbaro esse crime foi, barbaridade já aconteceu. Um rapaz, sem discutir com a vítima. Nós mostramos até aqui a entrevista que eu fiz com a garota, irmã, que levou um tiro na cabeça, disparado pelo Tenente Silva Neto. Não houve discussão, não houve bate-boca, ele simplesmente atirou na moça. E agora nós vamos acompanhar para saber no que vai dar este caso, para e passo, sempre para garantir que justiça seja feita. Esse é o interesse que a
a imprensa de maneira geral tem, a TV Cidade Verde tem o compromisso sempre com a justiça.